Olá, tenebreiros e tenebreiras do Brasil! Vamos hoje ver mais detalhes do tenebro. Vamos ver sobre farinha e o frais. O setor de produção de farinha de larva da farinha e óleo de larva da farinha está crescendo rapidamente. Isso ocorre porque esses produtos são uma fonte de proteína sustentável e nutritiva. As larvas da farinha são ricas em proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Elas também são uma fonte de baixo custo de proteína. O setor de produção de farinha de larva da farinha e óleo de larva da farinha está se expandindo em todo o mundo. Os principais países produtores são os Estados Unidos, a China, a Holanda e a Malásia. O setor está crescendo a uma taxa de 10% ao ano. A farinha de larva da farinha e o óleo de larva da farinha podem ser usados em uma variedade de aplicações. Eles podem ser usados como alimento para animais de estimação, como ingrediente em produtos alimentícios e como suplemento alimentar para humanos. Eles também podem ser usados como biocombustível. O setor de produção de farinha de larva da farinha e óleo de larva da farinha é um negócio promissor. Ele está crescendo rapidamente e tem o potencial de fornecer uma fonte de proteína sustentável e nutritiva para o mundo. Aqui estão alguns dos benefícios da farinha de larva da farinha e do óleo de larva da farinha. Eles são uma fonte de proteína sustentável. As larvas da farinha são cultivadas em uma variedade de ambientes, incluindo fazendas e laboratórios. Isso as torna uma fonte de proteína mais sustentável do que a carne de animais de criação. Eles são uma fonte de proteína nutritiva. As larvas da farinha são ricas em proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Elas são uma fonte de baixo custo de proteína e são uma boa opção para pessoas que seguem uma dieta vegetariana ou vegana. Eles podem ser usados em uma variedade de aplicações. A farinha de larva da farinha e o óleo de larva da farinha podem ser usados como alimento para animais de estimação, como ingrediente em produtos alimentícios e como suplemento alimentar para humanos. Eles também podem ser usados como biocombustível. O setor de produção de farinha de larva da farinha e óleo de larva da farinha é um negócio promissor. Ele está crescendo rapidamente e tem o potencial de fornecer uma fonte de proteína sustentável e nutritiva para o mundo. O frais da larva da farinha é um fertilizante orgânico rico em nutrientes que pode ser usado para melhorar a saúde do solo e o crescimento das plantas. Ele é feito das fezes e da urina das larvas da farinha, que são ricas em nitrogênio, fósforo e potássio. O frais da larva da farinha também contém outros nutrientes benéficos, como vitaminas, minerais e ácidos úmicos. O frais da larva da farinha pode ser usado de várias maneiras. Ele pode ser aplicado diretamente ao solo, misturado com o solo ou usado como cobertura morta. Quando aplicado ao solo, o frais da larva da farinha ajuda a melhorar a estrutura do solo, a aumentar a atividade biológica e a fornecer nutrientes para as plantas. O frais da larva da farinha também pode ajudar a reduzir a necessidade de fertilizantes químicos. O frais da larva da farinha é um fertilizante seguro e eficaz que pode ser usado em uma variedade de plantas. Ele é uma boa escolha para quem está procurando uma maneira natural de melhorar a saúde do solo e o crescimento das plantas. Aqui estão algumas dicas para usar o frais da larva da farinha. Aplique o frais da larva da farinha no outono ou no inverno, antes do plantio. Espalhe o frais da larva da farinha uniformemente sobre o solo. Misture o frais da larva da farinha com o solo até uma profundidade de 10 centímetros. Evite aplicar grandes quantidades de frais da larva da farinha, pois isso pode queimar as plantas. Use o frais da larva da farinha como cobertura morta para ajudar a manter a umidade do solo e reduzir as ervas daninhas. O frais da larva da farinha é um fertilizante natural e eficaz que pode ser usado para melhorar a saúde do solo e o crescimento das plantas. Ele é uma boa escolha para quem está procurando uma maneira sustentável e segura de fertilizar suas plantas. As larvas da farinha são uma fonte de proteína sustentável por vários motivos. Primeiro, elas podem ser cultivadas em uma variedade de ambientes, incluindo fazendas e laboratórios. Isso as torna uma fonte de proteína mais sustentável do que a carne de animais de criação, que exigem grandes quantidades de terra, água e energia para serem produzidos. Segundo, as larvas da farinha são capazes de se alimentar de uma variedade de resíduos orgânicos, como restos de comida, cascas de frutas e vegetais e até mesmo excrementos de animais. Isso as torna uma fonte de proteína eficiente em termos de recursos.
pois elas são capazes de reciclar esses resíduos em uma forma que pode ser consumida por humanos ou animais de estimação. Terceiro, as larvas da farinha crescem rapidamente e podem ser colhidas em apenas algumas semanas. Isso as torna uma fonte de proteína de baixo custo, pois podem ser produzidas em grandes quantidades em um curto espaço de tempo. Quarto, as larvas da farinha são uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que os humanos precisam para se manterem saudáveis. Isso as torna uma opção mais saudável do que algumas outras fontes de proteína, como a soja, que é uma fonte de proteína incompleta. Quinto, as larvas da farinha são um alimento versátil que pode ser usado em uma variedade de aplicações. Elas podem ser consumidas cruas, cozidas ou processadas em farinha. Elas também podem ser usadas como ingrediente em produtos alimentícios, como barras de proteína, biscoitos e molhos. Em conclusão, as larvas da farinha são uma fonte de proteína sustentável e nutritiva que tem o potencial de revolucionar a indústria de alimentos. Elas são uma fonte de proteína completa, versátil e de baixo custo que pode ser produzida em grandes quantidades em um curto espaço de tempo. As larvas da farinha são uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que os humanos precisam para se manterem saudáveis. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o corpo não pode produzir por conta própria e, portanto, precisam ser obtidos através da dieta. As larvas da farinha são ricas em proteínas, com uma média de 50% a 60% de proteína em peso seco. Elas também são uma boa fonte de gorduras, vitaminas e minerais. As larvas da farinha são uma fonte de proteína sustentável e nutritiva que tem o potencial de revolucionar a indústria de alimentos. Elas são uma fonte de proteína completa, versátil e de baixo custo que pode ser produzida em grandes quantidades em um curto espaço de tempo. Aqui estão alguns dos benefícios das proteínas presentes nas larvas da farinha. Asterisco, elas são essenciais para o crescimento e desenvolvimento muscular. Asterisco, elas ajudam a reparar e manter os tecidos do corpo. Asterisco, elas são necessárias para a produção de enzimas e hormônios. Asterisco, elas ajudam a manter o sistema imunológico saudável. Asterisco, elas podem ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e câncer. As larvas da farinha podem ser consumidas cruas, cozidas ou processadas em farinha. Elas também podem ser usadas como ingrediente em produtos alimentícios, como barras de proteína, biscoitos e molhos. As larvas da farinha são uma boa fonte de alimento para os pássaros porque são ricas em proteínas e nutrientes. Elas também são uma boa fonte de gordura, o que é importante para os pássaros durante os meses de inverno. As larvas da farinha também são uma boa fonte de cálcio, o que é importante para os pássaros jovens que estão crescendo. Aqui estão alguns dos benefícios das larvas da farinha para os pássaros. Asterisco, elas são uma boa fonte de proteína, que é importante para o crescimento e desenvolvimento muscular dos pássaros. Asterisco, elas são uma boa fonte de gordura, que é importante para os pássaros durante os meses de inverno. Asterisco, elas são uma boa fonte de cálcio, que é importante para os pássaros jovens que estão crescendo. Asterisco, elas são uma boa fonte de nutrientes, como vitaminas e minerais. Asterisco, elas são uma boa fonte de alimento para uma variedade de pássaros, incluindo pássaros canouros, pássaros de rapina e pássaros aquáticos. Asterisco, elas são uma boa fonte de alimento para pássaros que vivem em áreas urbanas, onde pode ser difícil encontrar comida natural. As larvas da farinha podem ser encontradas em uma variedade de lojas de animais e lojas de alimentos para pássaros. Elas também podem ser cultivadas em casa. Se você está pensando em alimentar seus pássaros com larvas da farinha, é importante escolher uma marca de alta qualidade que esteja livre de pesticidas e outros produtos químicos. Aqui estão algumas dicas para alimentar seus pássaros com larvas da farinha. Asterisco, ofereça as larvas da farinha como um complemento à dieta regular do seu pássaro. Asterisco, não ofereça larvas da farinha em excesso, pois isso pode levar à obesidade. Asterisco, remova as larvas da farinha não consumidas após algumas horas para evitar que estraguem. Asterisco, lave as larvas da farinha antes de oferecê-las ao seu pássaro se você estiver preocupado com a contaminação por bactérias. Asterisco, ofereça as larvas da farinha em um recipiente limpo e seco. As larvas da farinha são uma boa fonte de alimento para os pássaros e podem ser uma adição saudável à dieta do seu pássaro.